Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós veremos o conteúdo sobre figuras de linguagem. Bem, primeiro vamos saber o que são, né? Para que servem as figuras de linguagem? Bem, figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Certo? Então, as figuras de linguagem são recursos para adequar a linguagem ao cotidiano, ao uso, né, no nosso cotidiano, para deixar a linguagem com um aspecto mais bonito para se ouvir, mais compreensível, tá certo? E dependendo da função, nós vamos verificar que tem várias figuras de linguagem. E aí, dependendo da função, elas podem ser classificadas nessas 4 formas, certo? Vamos lá aqui. A primeira, figuras de palavras ou semânticas. No caso, as figuras de linguagem que compõem esse grupo de figuras de palavras ou semânticas estão associadas ao significado das palavras. Elas podem ser, como os exemplos, a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia e a perífrase, certo? Tem também as figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos: hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe, certo? Também as figuras de sintaxe ou de construção, que interferem na estrutura gramatical da frase. Nós temos a elipse, a zeugma, o hipérbato, o polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. E, por último, as figuras de som ou harmonia, que estão associadas às sonoridades das palavras. Exemplo, a literação, paronomásia, assonância, onomatopeia, certo? Então, nós vamos conhecer cada figura de linguagem dessas e saber a sua importância, tanto na hora de escrever um texto como na prática da oralidade. E vocês vão perceber que as figuras de linguagem estão presentes mesmo no nosso dia a dia, tá? Não é algo tão distante assim que a gente não consiga compreender ou ver, certo? Então, vamos lá. O primeiro grupo são as figuras de palavras que são as figuras de linguagem que têm a ver com o significado, certo? A primeira delas, mais conhecida, é a metáfora, certo? Metáfora. Acho que vocês já devem ter escutado por aí falar sobre metáfora. A metáfora representa a comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Ou seja, a metáfora ela faz uma comparação, só que essa comparação não está ali explícita na frase, certo? Então, você precisa compreender que é uma comparação que não está sendo vista ali. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Ou seja, né, ele está comparando a vida a uma nuvem, certo? Ok? Ele faz essa comparação. Nesse caso aí, nós temos a metáfora, tá? O outro exemplo fala na tirinha, né? Fala alguma coisa romântica. Aí o outro ratinho diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Nesse segundo quadrinho tem assim: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Como assim? Meu amor é uma caravana de rosas. Como é que pode? Né? A metáfora é a comparação de algo que tem significados diferentes, ou seja, se torna irreal quando a gente pensa, certo? Quando a gente escuta,
tá? Já a comparação existe, né? A metáfora e a comparação mesmo, a figura de linguagem comparação. A comparação, chamada comparação explícita. Ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Exemplo, o amor é como uma flor. Então, gente, aqui, o amor é como uma flor. Ele usou o conectivo como para comparar, certo? Comparar o amor com uma flor, certo? Então aqui a gente consegue observar a comparação já do amor com a flor. E já na metáfora não. É como se ele estivesse dando uma definição, fazendo uma comparação, mas a gente não consegue ver esses conectivos, como, assim, tal qual, certo? Ok? Vamos passar. Próxima é a metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo, autor pela obra, certo? Às vezes a gente fala assim, né? Usando metonímia sem nem saber. Exemplo, costumava ler Shakespeare. A pessoa que disse isso, ela estava lendo o escritor? Não, ela estava lendo as obras de Shakespeare. Costumava ler as obras de Shakespeare, certo? Então, ela usou uma metonímia, usou ler Shakespeare. É a mesma coisa que dizer ler as obras de Shakespeare, certo? Por exemplo, vou assistir o filme da Marvel, certo? No caso, vai assistir algum, né? Desculpa, só o exemplo. Vou assistir a Marvel. Ele não vai assistir a empresa Marvel. Ele vai assistir alguns filmes da Marvel, certo? Então, a metonímia é para transposição mesmo de significado. Uma parte pelo todo da obra. Tem uma tirinha aí também, exemplo. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. O menino, o amigo do Chico, ele usou uma metonímia. Meu pai tem 800 cabeças de gado. Ele não tem a cabeça, né? Não tem a parte da cabeça. Ele tem o gado, certo? Vários bois. E aí as pessoas costumam realmente, né? Principalmente os fazendeiros, dizer que tem cabeças de gado. Mas não. Tem os fazendeiros têm os próprios bois, certo? E já o Chico não entendeu que o colega dele usou essa metonímia, certo? Próxima. Catacrese. A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra, por não existir outra mais específica. Exemplo: embarcou há pouco no avião. Como assim, embarcou há pouco? Aí ele dá uma observação. Embarcar é colocado a bordo de um barco, né? Embarcar. O barcou vem de barco, certo? Da palavra barco. Embarcou. Mas como não há um termo específico para usar o avião, né? Para quando a pessoa entra no avião, não tem um termo específico, então embarcar é utilizado, certo? Então, é usada a catacrese para isso, para usar uma palavra em um lugar onde não existe outra adequada, certo? Próxima, sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Como é o olho frio? No caso, olhos frios é a figura, né? A sinestesia. Olho frio, olhos frios. Como assim? Como é que o olho é frio? Eu peguei no olho, ele tá gelado? Não. Ele tá frio? Não.
certo? No caso aí, a frieza está associada ao tato e não à visão. Então, quando eu uso a sinestesia, eu coloco uma palavra juntando com outra, mudando os sentidos, certo? Próxima, perífrase. A perífrase, também conhecida como antonomásia, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Exemplo: o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do rei das selvas. Aí a expressão rei das selvas. Qual é o animal, no caso, que é conhecido como rei das selvas? O leão. Então, quando ele coloca aí a perífrase, rei das selvas, nosso conhecimento de mundo é ativado e logo liga ao rei das selvas a imagem do leão, certo? Então, o rugido do leão é ouvido a distância de 8 quilômetros. O rei das selvas aí é a perífrase, certo? Então, no próximo vídeo, nós continuaremos a figura de pensamento.